com alto QI e TDAH são as mais viciadas em dopamina. E aqui está o porquê. Eles são super inteligentes. Sempre ouviram que tinham tanto potencial. Mas quando ninguém está vendo, prazos perdidos e projetos pela metade. Uma casa que nunca conseguem manter arrumada. Presos em doom scroll infinito, paralisia de tarefas e exaustão constante. Buscando dopamina barata em vez de abrir as portas para as oportunidades reais. Mas aqui está o que ninguém conta. TDAH não é preguiça nem falta de foco. Ele só precisa de uma abordagem diferente. Quando você descobre o seu tipo de coping e começa a lidar com isso usando psicologia comportamental, seu bem-estar melhora quase na hora e você quase esquece como era perder tempo antes. Funciona assim. Primeiro você descobre o seu tipo de TDAH e depois deixa as mudanças acontecerem naturalmente. É impressionante como fica fácil. Então, se você se identificou, faz um favor para você mesmo e faça o quiz. Pessoas com alto QI e TDAH são as mais viciadas em dopamina. E aqui está o porquê. Eles são super inteligentes. Sempre ouviram que tinham tanto potencial. Mas quando ninguém está vendo, prazos perdidos e projetos pela metade. Uma casa que nunca conseguem manter arrumada. Presos em doom scroll infinito, paralisia de tarefas e exaustão constante. Buscando dopamina barata em vez de abrir as portas para as oportunidades reais. Mas aqui está o que ninguém conta. TDAH não é preguiça nem falta de foco. Ele só precisa de uma abordagem diferente. Quando você descobre o seu tipo de coping e começa a lidar com isso usando psicologia comportamental, seu bem-estar melhora quase na hora e você quase esquece como era perder tempo antes. Funciona assim. Primeiro você descobre o seu tipo de TDAH e depois deixa as mudanças acontecerem naturalmente. É impressionante como fica fácil. Então, se você se identificou, faz um favor para você mesmo e faça o quiz. Pessoas com alto QI e TDAH são as mais viciadas em dopamina. E aqui está o porquê. Eles são super inteligentes. Sempre ouviram que tinham tanto potencial. Mas quando ninguém está vendo, prazos perdidos e projetos pela metade. Uma casa que nunca conseguem manter arrumada. Presos em doom scroll infinito, paralisia de tarefas e exaustão constante. Buscando dopamina barata em vez de abrir as portas para as oportunidades reais. Mas aqui está o que ninguém conta. TDAH não é preguiça nem falta de foco. Ele só precisa de uma abordagem diferente. Quando você descobre o seu tipo de coping e começa a lidar com isso usando psicologia comportamental, seu bem-estar melhora quase na hora e você quase esquece como era perder tempo antes. Funciona assim. Primeiro você descobre o seu tipo de TDAH e depois deixa as mudanças acontecerem naturalmente. É impressionante como fica fácil. Então, se você se identificou, faz um favor para você mesmo e faça o quiz. Pessoas com alto QI e TDAH são as mais viciadas em dopamina. E aqui está o porquê. Eles são super inteligentes. Sempre ouviram que tinham tanto potencial. Mas quando ninguém está vendo, prazos perdidos e projetos pela metade. Uma casa que nunca conseguem manter arrumada. Presos em doom scroll infinito, paralisia de tarefas e exaustão constante. Buscando dopamina barata em vez de abrir as portas para as oportunidades reais. Mas aqui está o que ninguém conta. TDAH não é preguiça nem falta de foco. Ele só precisa de uma abordagem diferente. Quando você descobre o seu tipo de coping e começa a lidar com isso usando psicologia comportamental, seu bem-estar melhora quase na hora e você quase esquece como era perder tempo antes. Funciona assim. Primeiro você descobre o seu tipo de TDAH e depois deixa as mudanças acontecerem naturalmente. É impressionante como fica fácil. Então, se você se identificou, faz um favor para você mesmo e faça o quiz. Pessoas com alto QI e TDAH são as mais viciadas em dopamina. E aqui está o porquê. Eles são super inteligentes. Sempre ouviram que tinham tanto potencial. Mas quando ninguém está vendo, prazos perdidos e projetos pela metade. Uma casa que nunca conseguem manter arrumada. Presos em doom scroll infinito, paralisia de tarefas e exaustão constante. Buscando dopamina barata em vez de abrir as portas para as oportunidades reais. Mas aqui está o que ninguém conta. TDAH não é preguiça nem falta de foco. Ele só precisa de uma abordagem diferente. Quando você descobre o seu tipo de coping e começa a lidar com isso usando psicologia comportamental, seu bem-estar melhora quase na hora e você quase esquece como era perder tempo antes. Funciona assim. Primeiro você descobre o seu tipo de TDAH
e depois deixa as mudanças acontecerem naturalmente. É impressionante como fica fácil. Então, se você se identificou, faz um favor para você mesmo e faça o quiz. Pessoas com alto QI e TDAH são as mais viciadas em dopamina. E aqui está o porquê. Eles são super inteligentes. Sempre ouviram que tinham tanto potencial. Mas quando ninguém está vendo, prazos perdidos e projetos pela metade. Uma casa que nunca conseguem manter arrumada. Presos em doom scroll infinito, paralisia de tarefas e exaustão constante. Buscando dopamina barata em vez de abrir as portas para as oportunidades reais. Mas aqui está o que ninguém conta. TDAH não é preguiça nem falta de foco. Ele só precisa de uma abordagem diferente. Quando você descobre o seu tipo de coping e começa a lidar com isso usando psicologia comportamental, seu bem-estar melhora quase na hora e você quase esquece como era perder tempo antes. Funciona assim. Primeiro você descobre o seu tipo de TDAH e depois deixa as mudanças acontecerem naturalmente. É impressionante como fica fácil. Então, se você se identificou, faz um favor para você mesmo e faça o quiz. Pessoas com alto QI e TDAH são as mais viciadas em dopamina. E aqui está o porquê. Eles são super inteligentes. Sempre ouviram que tinham tanto potencial. Mas quando ninguém está vendo, prazos perdidos e projetos pela metade. Uma casa que nunca conseguem manter arrumada. Presos em doom scroll infinito, paralisia de tarefas e exaustão constante. Buscando dopamina barata em vez de abrir as portas para as oportunidades reais. Mas aqui está o que ninguém conta. TDAH não é preguiça nem falta de foco. Ele só precisa de uma abordagem diferente. Quando você descobre o seu tipo de coping e começa a lidar com isso usando psicologia comportamental, seu bem-estar melhora quase na hora e você quase esquece como era perder tempo antes. Funciona assim. Primeiro você descobre o seu tipo de TDAH e depois deixa as mudanças acontecerem naturalmente. É impressionante como fica fácil. Então, se você se identificou, faz um favor para você mesmo e faça o quiz. Pessoas com alto QI e TDAH são as mais viciadas em dopamina. E aqui está o porquê. Eles são super inteligentes. Sempre ouviram que tinham tanto potencial. Mas quando ninguém está vendo, prazos perdidos e projetos pela metade. Uma casa que nunca conseguem manter arrumada. Presos em doom scroll infinito, paralisia de tarefas e exaustão constante. Buscando dopamina barata em vez de abrir as portas para as oportunidades reais. Mas aqui está o que ninguém conta. TDAH não é preguiça nem falta de foco. Ele só precisa de uma abordagem diferente. Quando você descobre o seu tipo de coping e começa a lidar com isso usando psicologia comportamental, seu bem-estar melhora quase na hora e você quase esquece como era perder tempo antes. Funciona assim. Primeiro você descobre o seu tipo de TDAH e depois deixa as mudanças acontecerem naturalmente. É impressionante como fica fácil. Então, se você se identificou, faz um favor para você mesmo e faça o quiz. Pessoas com alto QI e TDAH são as mais viciadas em dopamina. E aqui está o porquê. Eles são super inteligentes. Sempre ouviram que tinham tanto potencial. Mas quando ninguém está vendo, prazos perdidos e projetos pela metade. Uma casa que nunca conseguem manter arrumada. Presos em doom scroll infinito, paralisia de tarefas e exaustão constante. Buscando dopamina barata em vez de abrir as portas para as oportunidades reais. Mas aqui está o que ninguém conta. TDAH não é preguiça nem falta de foco. Ele só precisa de uma abordagem diferente. Quando você descobre o seu tipo de coping e começa a lidar com isso usando psicologia comportamental, seu bem-estar melhora quase na hora e você quase esquece como era perder tempo antes. Funciona assim. Primeiro você descobre o seu tipo de TDAH e depois deixa as mudanças acontecerem naturalmente. É impressionante como fica fácil. Então, se você se identificou, faz um favor para você mesmo e faça o quiz. Pessoas com alto QI e TDAH são as mais viciadas em dopamina. E aqui está o porquê. Eles são super inteligentes. Sempre ouviram que tinham tanto potencial. Mas quando ninguém está vendo, prazos perdidos e projetos pela metade. Uma casa que nunca conseguem manter arrumada. Presos em doom scroll infinito, paralisia de tarefas e exaustão constante. Buscando dopamina barata em vez de abrir as portas para as oportunidades reais. Mas aqui está o que ninguém conta. TDAH não é preguiça nem falta de foco. Ele só precisa de uma abordagem diferente. Quando você descobre o seu tipo de coping e começa a lidar com isso usando psicologia comportamental, seu bem-estar melhora quase na hora
e você quase esquece como era perder tempo antes. Funciona assim. Primeiro você descobre o seu tipo de TDAH e depois deixa as mudanças acontecerem naturalmente. É impressionante como fica fácil. Então, se você se identificou, faz um favor para você mesmo e faça o quiz. Pessoas com alto QI e TDAH são as mais viciadas em dopamina. E aqui está o porquê. Eles são super inteligentes. Sempre ouviram que tinham tanto potencial. Mas quando ninguém está vendo, prazos perdidos e projetos pela metade. Uma casa que nunca conseguem manter arrumada. Presos em doom scroll